Gente, eu queria estar mais irritado com esse jogo. Eu vou ser bem sincero com vocês, logo de cara. Eu queria estar mais irritado. Eu queria vir aqui e fazer um show. Fazer um show, porra, xingar meio mundo, né? Eu queria. Mas, francamente, mais um dia, né? Mais uma derrota. É que calha de ser numa final, né? Calha de ser num jogo que, ao longo dos anos, enquanto torcedores do Chelsea, a gente passou a valorizar muito uma final de FA Cup. Mas agora, só mais uma derrota. Sejam bem-vindos ao Ilha do Chelsea. Meu nome é Thiago Pimentel. Estamos aqui para os 5 motivos de Chelsea 0, Manchester City 1. Sétima final seguida perdida em Wembley, né? São 5 finais de FA Cup e 2 de Copa da Liga. E é importante a gente falar disso, porque é preciso ser justo, né? Nesse recorte, a gente está falando de apenas 2 finais sobre a era Clear Lake, né? As outras 5, 4 finais de FA Cup e uma de Copa da Liga foram ainda sob o comando do Roman Abramovich, né? Mas assim, gente, de verdade, eu falei no pré-jogo isso e eu falo de novo. Para mim, a gente não tem que debater hoje, né, agora, por que o Chelsea perdeu, não, ficar com raiva do resultado, ou se a gente ganhasse, né, ficar lá, caramba, ganhamos, Não, vai muito além, a situação do Chelsea vai muito além da final de hoje, vai muito além da derrota hoje para o Manchester City, entendeu? Mas claro, nos atendo a uma análise do que a gente viu hoje, eu repito o que eu falei no pré-jogo, que eu não quero saber de desculpa. Eu não quero. Não quero. E aí teve o comentário do meu querido Brian aí, meu não hater, né? Mas o cara que discorda de literalmente tudo que eu falo, e eu discordo de literalmente tudo que ele fala também, né? Comentando que, contra o City, como se fosse um bando de perna de pau, não lembro qual foi a expressão que ele usou exatamente, né? Sim, entendeu? Porque assim, o City é campeão da Copa da Liga e da FA Cup, né? Muito provavelmente vai perder a Premier League para o Arsenal, eu acho que a gente já consegue aceitar isso. E por mais que o City tenha aí uma dobradinha nacional, isso é uma temporada ruim para eles. E por que isso? Porque a diferença de mentalidade é, assim, tá em outro plano, cara. Tá em outra escala, sabe? Um lance que eu acho muito sintomático, eu acho que é muito simbólico da diferença do que é o Chelsea pro que é o Manchester City, foi logo no final do jogo, no último minuto da partida, que o Haaland, ele recebe um passe, salvo engano, do Scherk, ele erra o domínio, né? A bola escapa um pouco ali, e ele, numa posição que era muito favorável dele finalizar, acaba não conseguindo por causa disso e acaba tendo que voltar a bola. E no que ele dá esse passe, ele fica furioso. Ele fica genuinamente irritado. Você vê, a câmera aproxima nele, você vê a raiva do Haaland, você vê a frustração dele com um jogo ali 1-0, faltando menos de 30 segundos para a partida acabar, e você vê o Haaland irritado. Por quê? Porque o cara quer fazer gol. O cara quer perfeição, o cara quer o topo, o mais alto nível de excelência no jogo dele e no jogo do time dele. Enquanto a gente, tá tudo bem. Xabi Alonso. Eu vou falar amanhã sobre o Xabi Alonso. Podem ficar muito tranquilos quanto a isso. Eu vou falar amanhã sobre o Xabi Alonso. Hoje é para falar da final da FA Cup. Né? Mas aí ainda sobre essa questão do Haaland, né? Sobre esse lance do Haaland. Cara,
momentos assim, momentos com essa demonstração dessa mentalidade, a gente via no Chelsea antes. Entendeu? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Não é sobre saudosismo, não é sobre apego ao passado ou a incapacidade de aceitar e seguir em frente. Entendeu? Eu não estaria falando isso se eu visse nos jogadores do Chelsea uma fagulha dessa postura, dessa mentalidade. Até mesmo, cara, teve aí, né, o Liverpool perdeu ontem pro Aston Villa, mais uma derrota, a 20ª derrota do Liverpool na temporada, um feito inédito pelo Arne Slot. E o Salah hoje, postando a declaração que ele postou no Twitter. Para mim, a declaração do Salah é outra prova, é outra demonstração de uma mentalidade que o Chelsea sonha em ter. Sonha. Entendeu? E aí é isso, cara. Aí é isso. Aí é aquilo. Hoje, o jogo, a partida do Chelsea, foi uma atuação que provavelmente tá ali pau a pau justamente com a outra final da era Clear Lake, né, com o Pochettino, contra o Liverpool na final da Copa da Liga, de ter sido a pior atuação dessas 7, né, coletivamente falando. Mas mesmo assim, o Chelsea, como eu imaginava, não foi obliterado pelo Manchester City. Foi 1-0, foi um jogo ajustado, né, um lance de assim brilhantismo individual do Semenyo. Né? Mas, num geral, o Chelsea não foi uma atuação horrorosa. A gente viu aqui, cara, atuações muito piores ao longo da temporada. Muito piores. Eu diria até que contra o próprio Manchester City, a gente fez pior, né? Então, na Premier League, né, no segundo turno. Então, cara, por mais que, assim, a gente já tenha feito pior, por mais que, sabe, por mais medíocre, por mais neutra que tenha sido essa atuação, não teve nada, sabe? O Chelsea teve um chute no alvo. O Chelsea teve uma chance clara, ou nem clara, né? Foi o cabeceio do Delap no final do jogo. De resto, não tem muito o que analisar. Entendeu? Eu não vou falar das outras questões, eu não vou falar do Xabi Alonso, eu não vou falar do João Pedro, eu não vou falar dessas coisas. Vou deixar para um vídeo amanhã, e até porque eu tô com hora que eu quero ver a minha mulher. Eu quero ver a minha namorada. E ela tá irritada, ela tá me apressando. Entendeu? Então, amor, só marca aí 7 minutos, acredito eu, que eu consigo fechar aqui, para falar dessa final medíocre que o Chelsea fez. Entendeu? Uma final que o Chelsea, assim, o Chelsea não foi amassado, não foi obliterado, não foi um bombardeio do City, beleza, mas o Chelsea também não pôde oferecer nada, em termos de perigo, em termos de chances. Porque, por exemplo, na própria final do Pochettino contra o Liverpool, teve bola na trave, teve chance perigosa do Palmer, teve chance perigosa do Gallagher, entendeu? Nas outras finais, com o Tuchel, com o Lampard, né, enfim, teve ali momentos, né, o Mount perdendo um rio de gols, o Havertz perdendo um rio de gols, enfim, a gente sabe, né, a gente lembra, entendeu? Agora, aqui, hoje, não teve nada, entendeu? E aí é aquilo, né, expandindo um pouquinho a situação, o escopo da análise, como é que a gente poderia acreditar, como é que a gente poderia confiar que o Chelsea era capaz de fazer um jogo melhor, de ter uma partida melhor, de ter uma chance, cara, para francamente competir contra o Manchester City, se o elenco é esse? Sabe? Se você vê uma escalação dessas contra o Manchester City, do Pep Guardiola, como é que faz? Como é que funciona isso daí? Sabe? No segundo tempo, o Chelsea botando Pedro Neto, botando Garnacho, Delap. Como é que você espera ganhar uma final com essas opções no seu banco? E aí,
expandindo o escopo da análise, é o que eu falo aqui, cara, e vou falar até eu receber evidências de que a situação está mudando. Mas o elenco do Chelsea, ele é abaixo do padrão que a gente tem que exigir. Entendeu? É um elenco que, num geral, ele tá ali acima da média ali. Ele é um elenco para ficar em oitavo, para ficar em sexto na Premier League. Ele tem boas peças. Mas assim, para chegar numa final contra o City e ganhar, para chegar na Champions League e não tomar 8 gols pro PSG, para chegar contra o Arsenal, turno e retorno e de fato competir, o elenco do Chelsea não tem condições. Não tem. Entendeu? O super sub do Chelsea é o Delap. É o Garnacho. O que faz o Garnacho? Nada. Faz sentido eu vir aqui falar do Garnacho hoje? Não faz. Não vou me dar o trabalho. Não vou me dar o trabalho. Até porque você espera alguma coisa do Garnacho? Você espera alguma coisa do Delap? Você vê lá o Delap ali ajeitando o calção, não sei o quê. Você vê ele e tu fala, caramba, talvez o Chelsea faça um gol. Não. Tá cagando. Garnacho também, Pedro Neto. É o triatleta, né? Pedala, corre, nada. Isso, esse é o Pedro Neto, esse é o Garnacho. E no caso do Delap, ele nem correr, ele corre, né? Nem pedalar. Ele só nada. Então, assim, é complicado, cara. É complicado. Sabe? É isso. E a gente tem que aceitar. Não só aceitar, como a gente também tem que ficar tipo, Xabi Alonso! Ah, o Xabi Alonso é o novo Zidane! Ah, é o Mourinho! Vamos ver, né? Vamos ver. Eu gosto do Xabi Alonso, repito, eu vou falar disso em maior detalhe amanhã. Eu gosto do Xabi Alonso, eu acho ele um bom técnico, eu acho que ele tem um futuro muito interessante pela frente aí da carreira dele, mas esse time do Chelsea não tem condições de fazer o que a gente espera, o que a gente exige. Porque 2 anos, quer dizer, invertir, né? 2 bilhões em 4 anos. E é isso. É isso que tem. Estamos em nono na Premier League, perdemos uma final de Copa, fomos eliminados em outra semifinal, e nas 2 instâncias o Chelsea não competiu. Não competiu. Tomamos 8 para o Paris Saint-Germain, numa oitava de final. Tomamos 3 em casa para esse time do Paris Saint-Germain. Ah, mas o PSG, não sei o quê. Cara, desculpa, o próprio Chelsea, há menos de 1 ano, meteu 3 no próprio PSG lá nos Estados Unidos. Então eu não quero vir com esse papo de desculpa, gente. É isso que eu falo. É isso que eu tô falando. Não tem desculpa. Não tem defesa pro que a gente viu hoje. Não tem defesa. O Chelsea teve uma semana inteira de descanso, enquanto o City teve que jogar contra o Crystal Palace. Em termos de lesão, só o Estevão. Tá todo mundo ali. Pedro Neto, Garnacho, Sanches, Cole até, Reece James, tudo de volta, tudo jogou. Qual é a desculpa para hoje? Ah, o City é melhor. Claro. E por que o City é melhor? Porque o City tem aqui, ó, mental, tem planejamento, tem um técnico no comando e é ele que manda. E não é um técnico qualquer, é o técnico. Por mais que eu tenha as minhas ressalvas ao Guardiola, é o técnico, não tem o que falar, porra. Uma temporada ruim do Guardiola como essa, o cara tem 2 títulos. O cara tem as 2 Copas Nacionais. Numa temporada ruim. E ele ainda tem chance, né? Eu não acho que vai acontecer, mas ele ainda tem chance de ganhar uma tríplice coroa nacional. Você entendeu a diferença de nível entre um e outro? Ou quer que eu desenhe? Mas tá aí, gente. Xabi Alonso é o Jesus Cristo reencarnado. É o Messias. É o José Mourinho em 2005.
vai chegar aqui e ao invés de ter o Lampard, ao invés de ter um Drogba que ele confia, como era o Mourinho, ao invés de ter um Terry, ele vai ter Cole. Vai ter um Palmer que está, obviamente, sobrecarregado. Vai ter um Enzo Fernandes descontente. Vai ter um Reece James ali que você não sabe onde enfiar o Reece James. Ele tem que estar em campo, né? Eu concordo. Mas você não sabe onde ele tem que jogar. Um jogo tá na lateral, outro jogo tá na zaga, outro jogo tá no meio, outro jogo tá de ala, e é isso. Porque esse time não tem base, esse time não tem coesão, não tem estrutura, não tem unidade. Tem boas peças ali e acabou, é isso. Mas aí vocês esperam que o Xabi Alonso vai chegar e vai resolver isso. Vai resolver essa zona. E com que dinheiro? Enfim, é isso. E só pra fechar mesmo, partida pífia do Palmer, tá? O Palmer tem um histórico fantástico em finais. Pelo City e pelo próprio Chelsea. E até mesmo pela Inglaterra. O Palmer tem números muito bons em finais. Mas hoje foi a exceção, pelo visto. Tomara que seja uma exceção. Porque não só o Palmer não contribuiu com um gol, uma assistência, essas coisas lindas do futebol, mas o Palmer não se criou. É mais um jogo muito aquém do Palmer que a gente passou 18 meses aqui, ó. Muito aquém. Mas, enfim, é isso. Xabi Alonso vai salvar ele, vai transformar ele no Wirtz. Então tá bom. É isso aí, gente. É isso aí. Até amanhã. Vou sair com a minha mulher, vou ver Diabo Veste Prada 2. Bom filme, tá? O primeiro. Clássico. Clássico. Até amanhã, gente. Vamos falar de Chelsea amanhã. Xabi Alonso, João Pedro, Estevão, falar da lesão dele, falar o que eu acho. E é isso. Tchau.